Amém? Bom, hoje nós vamos compartilhar aqui uma breve palavra. E quando eu estava em casa, pensando naquela palavra tão poderosa de domingo passado, quem foi impactado por aquela palavra? Amém? Glória a Deus, foi algo muito tremendo da parte de Deus para nós. Eu estava ali digerindo aquela palavra e eu fiz uma oração ao Senhor, mas uma oração bem corajosa, bem atrevida assim, né? Eu falei, Deus, tem mais? Tem algo mais para nós? E depois que a gente entende a diferença entre estar no barco, né? E não voltado apenas para os nossos prazeres, o que vem depois? E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu espero que essa palavra toque o coração de vocês. Assim como o Espírito Santo tocou o meu coração quando eu estava ali na minha casa, recebendo essa porção especial do Senhor. Amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração e repita comigo assim: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Faça em mim aquilo que o Senhor já começou a fazer. Gera em mim um entendimento que não está baseado na intelectualidade, mas na revelação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre Operação Resgate. Abra sua Bíblia em Romanos 10, 13. Vamos ler juntos, Romanos 10, 13, que diz assim: Porque, amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, na semana passada, através daquela mensagem tão poderosa, você que está aqui, você que está nos assistindo, você entendeu que a igreja não é um barco de prazeres. A igreja é um bote salva-vidas. Nós não fomos chamados para viver segundo os nossos prazeres, mas para sermos instrumentos de salvação para aqueles que estão perdidos. Então, só para você que não estava aqui, eu quero retomar alguns princípios importantes que essa palavra nos ensinou. O primeiro é, o bote é Cristo. Ele nos salva, mas Ele opera por meio da sua igreja, a fim de salvar aqueles que estão numa tempestade chamada mundo. Não é sobre uma religião, mas é sobre o propósito de Cristo ter se feito carne para salvar o que está perdido. Quem estava perdido sem Jesus? Eu estava perdido também. E Ele veio nos salvar e nos reconciliar com Deus através da sua morte e da sua ressurreição, porque nós estávamos separados eternamente de Deus, desde o Éden, portanto, mortos para Deus. Você pode conferir na sua Bíblia em Efésios 2, 1, e continua até o 5, que declara assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nós temos que entender que o bote, a salvação é Cristo Jesus, mas Ele opera através da sua igreja. Então, para que você saiba como participar de uma operação resgate, o primeiro princípio é que você reconheça que sem bote você não vai vencer um naufrágio. Não importa o quão pequeno ele seja, não importa o quão grande ele seja,
O bote salva-vidas é aquilo que você precisa se agarrar no dia do naufrágio. E se você não sabe como funciona uma operação resgate, pode ser que você até trate o bote como seu próprio inimigo. Mas nessa noite nós vamos aprender um pouquinho para que nós possamos então participar dessa grande operação que o Espírito Santo está fazendo nesses dias, porque nós estamos vivendo dias de uma grande qual é o tema do nosso ano? Colheita. Como é que nós vamos salvar pessoas, manusear as cordas, manusear o bote, se nós não aprendermos os princípios importantes de uma operação de resgate? Então, é isso que eu quero compartilhar com você. Regras para uma operação resgate bem-sucedida. Sabe, quando acontece um naufrágio, a primeira fase após um naufrágio é a fase da preparação. Você precisa tomar em primeiro lugar o que está escrito nos cartões de identificação do avião, do cruzeiro, o que estão escritos por toda parte. Se acontecer um naufrágio, se acontecer uma tragédia, o primeiro instrumento que você precisa é o seu colete. O que está escrito nos cartões de identificação dos aviões? Deixe para trás os seus pertences. Porque no dia do naufrágio, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai levar nada ao que você juntou. No dia do naufrágio, não importa qual é a marca do seu carro, ou qual é o ano dele, ou se ele é financiado, ou se você comprou à vista. No dia do naufrágio, o que importa é o seu colete salva-vidas. E se você não tiver um, você está em grande apuro. No naufrágio, não importa quem é o rico e quem é o pobre, porque todos precisam de um colete, não é assim? Foi tão interessante nessa viagem que nós fizemos agora no final do ano, na fila, para passar na imigração, eu dizia, né? Aí tinha uma moça tão elegante, e aí o meu esposo apelidou ela de Luísa. Lá vem a Luísa. Eu falei, que Luísa? Ele é Luísa Vitão. O tênis era da Louis Vuitton, a scarf da Louis Vuitton, um sobretudo maravilhoso, uma bolsa maravilhosa da Louis Vuitton, uma mala da Louis Vuitton, mas lá estava ela, junto com a gente, na mesma fila. Na mesma fila. Falei, lá dentro do avião ela fica separada, mas aqui ela é igualzinho nós, que nemzinho. Então, no dia do naufrágio, não importa se você nasceu numa manjedoura, ou se você nasceu num berço de ouro. E todos nós vamos passar em algum momento por um naufrágio na vida. E nesse dia específico, o que importa é o seu colete. E eu quero dizer, o colete não é o seu próprio esforço. O colete é a graça de Deus que você recebeu para se conectar com Deus de novo através de Jesus Cristo. Porque todos nós estávamos separados de Deus, mas por causa da vida de Jesus, que veio como homem e morreu no nosso lugar, nós podemos ser conectados de novo a Deus. Em Efésios 2:8 diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês mesmos, mas vem de Deus. Se conectar com Cristo, seu Salvador, é o que vai te salvar no dia a dia. Dos seus apuros, das suas inundações emocionais, da ansiedade, da depressão. Quantos dias nós passamos, às vezes, situações tão terríveis. Muitas vezes nos falta um ombro para chorar. Muitas vezes nós passamos situações tão difíceis que só a graça de Deus pode nos alcançar e se tornar para nós um colete salva-vidas, algo seguro que vai nos salvar, que vai trazer para nós alento em meio às dificuldades. Cristo se conecta com você por meio de um relacionamento. Relacionamento não é uma oração repetida. Não é repetir o Pai Nosso. Não é acender uma vela.
Relacionamento é você dizer para Ele o que você pensa, o que você sente. É dizer o quanto você precisa. É ter um lugar separado e um horário separado para falar com quem você quer se encontrar. Não é assim? Isso é um relacionamento com Deus. Isso acontece quando você fala com Deus em oração e quando Ele fala com você através do Espírito Santo e através da sua palavra. Muitas pessoas dizem para mim, pastora, como eu gostaria de aprender a ouvir a voz de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, muitos desejam ouvir a voz de Deus e discerni-la, mas você só começa a identificar a voz que você ouve com frequência. Salvo uma exceção, que é o cérebro da mãe foi feito para se conectar ao cérebro, ao choro do bebê, atender às demandas do bebê. Então, não importa quantos bebês estejam chorando. Não é assim, mamãe? Você sabe qual é o seu. Eu me lembro que no dia que a Claire nasceu, a Claire derrubou a Unimed no gogó. E eu falei com a enfermeira, moça, esse neném que está chorando desse jeito é o meu. Ela falou, não, mãezinha, fica tranquila. Eu falei, moça, é o meu sim. Por que ela está gritando tão alto e ela está gritando tanto? A moça, não, quis me acalmar. E aí, quando eu passei no corredor, uma senhora muito gentilmente chegou na maca, né, que estava me conduzindo até o quarto. E ela falou, parabéns, mamãe. Você é mãe daquele bebezinho lindo que está de roupinha preta? Eu falei, sou eu mesmo. E ela disse, ela é muito linda, parabéns. Mas deixa eu te contar uma coisa, prepara, porque ela derrubou essa Unimed no gogó. Falei, era a minha mesmo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você só reconhece a voz de com quem você se encontra com frequência. Você não reconhece a voz de quem você não conhece. Talvez você não tenha discernido a voz de Deus, porque você tem se encontrado muito pouco com Ele. Talvez você não tenha se relacionado com Ele ainda como alguém íntimo, que só de olhar, você já sabe o que essa pessoa quer dizer para você, não é assim? Só de olhar para um amigo, você olha, dá uma risadinha, faz um gesto com a cabeça, ele já sabe o que é. Porque vocês têm intimidade, vocês construíram um relacionamento. Você também vai ser capaz de ouvir e discernir a voz de Deus quando você se dedicar, se debruçar mais sobre esse relacionamento. Como está o seu colete? Na fase da preparação em uma operação de resgate, você precisa se certificar que seu colete está preso de forma segura. Porque senão, você vai tentar salvar outra pessoa. Mas quem vai morrer é você. Você não pode passar por um naufrágio sem certificar de como está o seu colete. Você está bem ajustado? Tem algum pecado que coloca a sua salvação em risco? Porque se você tiver uma aliança com o pecado, e o pecado precisa ser um acidente na sua vida. Porque se você tem um vínculo, se você tem uma aliança com o pecado, eu quero dizer para você, o seu colete está em risco. E no dia do naufrágio, você pode achar que você vai salvar alguém, mas quem vai se perder vai ser você mesmo. Você precisa certificar. Além de certificar, está tudo ok com o seu colete, e agora? Identifique as pessoas. Quem são as 5 pessoas mais importantes da sua vida que estão com você todo dia? Essas pessoas já têm os coletes dela. Se acontecer algo, essas pessoas vão naufragar ou elas serão salvas? Essas pessoas correm risco. É o seu dever prepará-las. É o seu dever munir as pessoas que você ama, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, alguém da sua família. É o seu dever munir essas pessoas de colete, apresentando para elas o colete da salvação, o colete da graça de Deus, que é aquilo que é capaz de nos salvar no dia mau, no dia do naufrágio. Não apenas devemos nos preocupar com as nossas com o nosso próprio colete, apenas com a nossa salvação. Eu já estou salvo e isso é que importa, porque nós fomos alcançados, não apenas para irmos sozinhos para o céu,
Mas nós somos alcançados com um propósito. Quando Deus te plantou numa família, Ele conta com você para alcançar essa família. Quando Deus te plantou numa nação, Ele conta com você para ser instrumento dEle para alcançar os perdidos nessa nação. Nós não podemos dormir. Já pensou alguém num naufrágio, se certifica que tem o seu próprio colete, pula no bote, aí ele fala assim, galera, agora que já está tudo ok, que eu vou tirar um cochilo, porque eu fiquei muito cansado, fiquei muito estressado. Você consegue imaginar essa cena na vida real? Mas você sabe, na igreja, muitas vezes ela é real. Uma pessoa que às vezes foi alcançada, ele acha que só porque tem o colete dele, agora está tudo ok, ele não precisa se preocupar com mais nada. Mas eu quero pedir que nesses dias você ouça o despertar do Espírito Santo, para que você entenda que há muitas pessoas que estão caminhando para o inferno. Elas estão sofrendo porque não encontram uma solução. E isso é parte da minha vida e é parte da sua vida e do propósito que Cristo tem para você aqui nessa terra. Nós precisamos identificar essas pessoas e prepará-las. Nós precisamos oferecer a elas o colete da salvação, para que no dia do naufrágio elas não se percam. Amém? Além dessa fase da preparação, certificar o seu colete, há um outro passo: identificar o risco e se afastar dos obstáculos. Sabe, durante muito tempo, foi deselegante falar de inferno na igreja. Eu posso falar durante muito tempo porque eu fui alcançada por Jesus quando eu tinha 9 anos de idade. Durante um tempo foi deselegante falar de inferno. Nossa, o povo só sabe falar de inferno. E aí a igreja parou então de falar sobre inferno. Mas se não há risco, se não há naufrágio, por que a gente precisa ser salvo? A gente precisa ser salvo de quê? E talvez seja em cima dessa premissa que a igreja cochilou durante muitos anos. E as portas do inferno se enlargueceram durante esse tempo. E muitas pessoas provavelmente foram para lá. Pessoas que não estão na iminência de se afogarem, elas não precisam de colete. Não há mensagem de salvação se não há risco de morte eterna. Ei, igreja, eu quero te chamar a atenção. O inferno é real. Ele existe como o ar que nós respiramos. E como tão grande e profunda é a salvação, tão grande e real também é o inferno. Ele precisa também estar nas nossas mensagens, porque se não tem inferno, se não tem risco de morte, se não tem risco de naufrágio, por que eu preciso de salvação? As pessoas não precisam de um gênio da lâmpada. Não ofereça, não negocie o evangelho. Não ofereça para as pessoas um Deus que pode trocar o carro dela por um melhor, que pode prosperar a vida dela financeiramente, que pode atender todos os desejos do seu coração. Não é assim com o gênio da lâmpada, no desenho animado? Você esfrega a lâmpada e faz 3 pedidos, não é assim? Muitas pessoas estão vendendo por aí a imagem de um Deus que é como o gênio da lâmpada. Ele só existe para satisfazer os seus desejos. Mas esse não é o evangelho real. O evangelho real é pautado na palavra de Deus e ele é sobre um Salvador que morreu no seu lugar para te aproximar. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe ninguém que te ama mais do que o Senhor Deus. Porque a palavra diz que ele amou o mundo de um modo tão grande que ele deu o seu Filho unigênito, o primeiro e único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não podemos nos contentar em oferecer para as pessoas um gênio da lâmpada, porque com o gênio da lâmpada os pedidos acabam. Mas com Cristo, o Salvador, nós temos vida eterna. Muito mais do que um desejo imediatamente suprido, atendido, nós temos vida eterna. O terceiro passo para uma operação de resgate, uma operação resgate bem sucedida,
Vamos retomar aqui. O primeiro passo é a preparação. Identifique o seu colete e aqueles que estão sem. Depois identifique o risco e se afaste dos obstáculos. Quais são os obstáculos que te impedem? Quais são os obstáculos que te impedem compartilhar o reino de Deus? É a timidez? É a falta de tempo para os relacionamentos? Ou talvez o excesso de ocupação? Isso pode ser a causa de você não obedecer ao grande comissionamento. Você não foi salvo para si mesmo, mas você foi salvo e chamado para uma grande missão, que está escrita em Mateus 28:19, que diz assim: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa se afastar dos obstáculos que te impedem de compartilhar a palavra de Deus. Vencer a timidez, vencer a falta de tempo para os relacionamentos. Esses são grandes desafios para nós hoje. Mas, se você quer participar de uma operação resgate, você precisa encontrar tempo para os relacionamentos. Terceiro passo, se prepare para cortar a corda. Essa é chamada a fase de lançamento. Quando o navio está naufragando, você entra no bote e o próximo passo é cortar a corda. Não importa o quão suntuoso aquele navio seja. Não importa o quão luxuoso aquele navio seja. É necessário cortar a corda, porque a sua vida agora está no bote. Esqueça o navio, ele está afundando. Sabe, nós precisamos começar a construir uma vida pautada no bote. Você está no mundo, mas o mundo está afundando. E você precisa viver como se o bote fosse o seu único escape, porque na verdade ele é. O mundo não tem para você nenhuma resposta que seja eterna e verdadeira. Você precisa começar a pensar na sua vida no céu. Enquanto a sua vida for pautada em entretenimento, você não vai ter identificado que você está numa situação de risco. Sabe? Um dos grandes erros da igreja brasileira foi ter se esquecido que o inferno era real. E segundo, foi ter tornado os cultos como algo, um tempo de entretenimento. Porque quem está em risco, poxa, não quer entretenimento. Ofereça para uma pessoa que está num barco naufragando aqui, peraí, vamos assistir o último episódio do Dorama. O episódio final. Você acha que ele vai ficar para assistir? Não, ele não vai ficar, porque ele está em situação de risco. Risco e entretenimento não combinam. Porque para que serve o entretenimento? A função do entretenimento é entreter, proporcionar lazer, relaxamento, distração, aliviando o estresse e a ansiedade cotidiana através da liberação de endorfinas. Então, muitas pessoas tornaram cultos lugares relaxantes, com batidas musicais que liberam endorfina, com palavras que vão massagear o seu ego. E enquanto nós estamos entretidos, o navio está afundando e muitas pessoas vão morrer nesse naufrágio, mas uma morte eterna. Pare de buscar endorfina na igreja. Deixa eu te dizer, se você quiser, você vai encontrar muitas por aí. Mas eu tenho certeza que nessa igreja não. Porque nós estamos aliançados ao princípio da palavra. Nós entendemos que igreja é lugar de alinhar o colete. É de ver se o seu colete está furado, se ele está ajustado direito, se você está preso, se a manutenção do seu colete está em dia. Porque na hora que o naufrágio acontecer, você precisa estar salvo e precisa ter conseguido prover colete para outros. Igreja pautada no Evangelho não é igreja de entretenimento, de provocar em você sensação de bem-estar e relaxamento, mas é uma igreja que alinha o seu colete dia após dia.
Muitas vezes através de palavras que contêm confronto. Muitas vezes através de palavras que não são tão confortáveis de ouvir, mas que são palavras verdadeiras, saídas do trono da graça, para que você esteja cada dia mais firme com o Senhor e alinhado com a sua vontade. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, vocês, já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Chega de fazer planos, de gastar tanto tempo para nutrir o sonho com um navio que está afundando. Corte a corda, planeje a sua vida no bote. Próxima etapa, o próximo ponto para uma operação resgate bem-sucedida. Se envolva na operação. Você não pode ser o único feliz porque você já tem o seu próprio colete. Estabeleça prioridades. Use o seu tempo de forma sábia e intencional. Deixa eu dizer para vocês, às vezes eu tenho que escolher. Meu marido, é lógico, ganha de mim. Ontem a caixa de e-mail dele tinha 51 mil e-mails. Provavelmente não abertos, tá? Não assuste. Não abertos, é claro, ele diz. Porque hoje eu tenho que escolher qual mensagem por ordem de prioridade. Você me mandou uma mensagem assim, olha que laço lindo, pastor. Aí tem um que está mandando assim, pastora, socorro, vou tirar minha vida hoje. Aí eu tenho que olhar lá e ver assim, quem que eu vou responder primeiro? Porque o tempo é uma moeda preciosa e nunca o tempo passou tão rápido. A Bíblia diz que isso é intencional da parte de Deus, porque senão nós não suportaríamos o fim dos tempos. Então nós precisamos ser cada vez mais intencionais com o nosso tempo, como você tem gastado o seu tempo. Não perca tempo com pessoas quando elas não querem estar com você para ouvir falar de Deus, para se relacionar, relacionamentos com princípios. Não gaste tempo, invista tempo em pessoas que você sabe que elas precisam de uma mudança de vida. Seja intencional, tenha propósito, sabe? Eu tenho as pessoas com quem eu tenho relacionamento mais íntimo, na minha família, nos meus relacionamentos de amizade, mas eu não posso passar tempo só com as pessoas que eu mais amo. Eu não posso dedicar todo o meu tempo de lazer somente a 2, 3 pessoas que eu amo, porque eu preciso ser intencional. Tem pessoas que precisam ser iluminadas pela luz da palavra, elas precisam ouvir um conselho, ou mesmo uma palavra de encorajamento, e eu preciso gastar tempo investindo nos meus relacionamentos. E você também. Essa pessoa do seu círculo, ela é uma pessoa que você consegue estabelecer um relacionamento para trazê-la para Jesus. Invista tempo. Sabe, não é sobre gastar, mas sobre investir. Passe tempo com as pessoas, estabeleça relacionamento com elas. Se envolva na operação. Estabeleça prioridades. Não perca as pessoas de vista. Porque se você perder as pessoas de vista, elas vão naufragar e você não vai conseguir saber onde elas estão para que você possa salvá-las. Você só pode manter os seus olhos em alguém, para não perder alguém, não deixar ninguém se perder, naufragar, se você tirar os olhos de você mesmo. Sabe, um dos maiores desafios era um dos maiores desafios da igreja, era tirar os olhos do mundo. Mas Satanás é bom em adaptar as coisas, em dar um jeitinho, parecido com o jeitinho brasileiro. Ele criou mais uma perspectiva. Agora a igreja não tem os olhos no mundo, a igreja tem os olhos em si mesma, no seu próprio umbigo. Enquanto você estiver olhando só para as suas emoções, para as suas dores, para os seus traumas, para os seus desafios, deixa eu te dizer uma coisa, não vai sobrar tempo para você olhar para ninguém.
Não vai sobrar tempo para você olhar para quem da sua célula está naufragando, porque você está muito ocupado com suas próprias dores. Enquanto o inimigo nos mantém olhando o tempo todo para nós mesmos, as pessoas estão afundando e nós não vamos conseguir ser canal de Deus para salvar a vida delas. Mantenha o foco no seu propósito. Não fique olhando apenas para o seu cansaço, para os seus problemas, para o seu desânimo. Ei, tem pessoas que elas estão esperando por uma boia de salvação, um colete salva-vidas. E só você pode ser um canal de Deus para essa pessoa. Só você tem a resposta que ela precisa. Então, tire os olhos de você mesmo. Mantenha os olhos no outro. Aproxime-se de forma segura. Se você não estiver com os pés firmes, bem preso, você vai ser puxado para baixo por quem precisa subir no bote. Se você não estiver com seus pés bem firmes e presos, você será arrastado por quem você precisa subir no bote. Há muitas pessoas querendo ganhar pessoas para Jesus, mas elas não estão firmes o suficiente. E elas achando que estão salvando pessoas para o bote, elas estão sendo lançadas no mar de novo. Cuidado com os relacionamentos que te puxam para o mar, que te puxam para o naufrágio. Se você não tem os seus pés firmes, se você não está seguro, preso em algum lugar, você precisa primeiro de firmeza. Mantenha distanciamento seguro para que você consiga salvar alguém. Sabe, eu conto sempre essa história, mas vocês vão ter que ouvir de novo, porque eu não sei por que eu gosto tanto dela. Eu conto sempre. Um rapaz novo convertido contou para o pastor que Deus tinha chamado ele. Ó, pastor, Deus me chamou para uma obra. Eu sei assim, talvez o senhor não vai entender. Mas Deus me chamou para uma obra esse ano. Eu vou evangelizar lá em Carnaval de Salvador, na Bahia, pastor. Vou evangelizar lá, papai. E aí, o pastor disse, meu filho, você sabe que você sempre foi apaixonado por carnaval. Você... muita história da sua vida, muitas memórias. Talvez fosse o tempo de você se preparar um pouco mais. Não, pastor, Deus me chamou para essa obra. E lá vai o irmão. Primeiro dia, bloco, e ele com a Bíblia, né? Vou fazer aqui um voto de loucura. E eu vou estar com minha Bíblia aqui, clamando o sangue de Jesus aqui no meio. E o primeiro dia, sangue de Jesus, e muita oração, e jejum. No segundo dia, né? Durval Leles, aí já tocou lá um pouquinho na ferida do rapaz, gostava bastante. E aí, ele, de vez em quando, passava aqueles relances na cabeça, as músicas, e ele repreendia, o sangue de Jesus tem poder, com a Bíblia. No terceiro dia, já começou a dar uma cantadinha na música do Asa de Águia, e falou assim, nossa, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, eu estou achando que eu não preciso levar a Bíblia mais, e já estou orando lá no meio do povo. E no quarto dia, Ivete Sangalo. No quinto, ele falou, me segura, Jesus. Me segura, Jesus. Me segura, Jesus. E foi atrás do trio. Porque esse rapaz não estava com os pés firmes. Mas ele, consumido por uma imaturidade espiritual, quis ir para um lugar de confronto, sem estar ainda pronto, sem estar amadurecido. E ele achando que ele ia salvar alguém, o que aconteceu com ele? Ele foi puxado para o mar, em vez de puxar alguém para o bote. Deixa eu dizer para você, para salvar alguém, você tem que estar numa margem segura de distância, pés firmes, e de preferência, que tenha alguém com você te firmando aqui por trás. Sabe? Eu fiquei lendo sobre isso, Operação Resgate, e Deus foi falando tantas coisas lindas comigo. Eu falei assim, tá, eu jogo a corda, eu prendo a corda no braço. Olha a ideia brilhante que eu tive. Prender a corda no meu braço. E lá estava dizendo assim, não prenda a corda no seu braço, porque você tem que saber que se a pessoa fizer muita força, se não for dar conta de puxar, você precisa soltar, senão quem vai se afogar é você.
Você tem que saber a hora de puxar a corda. Você tem que saber a hora de soltar a corda. Você precisa saber até onde vai o limite seguro. Cuidado com os lugares onde você tem colocado o seu pé, dizendo para você mesmo que você está indo evangelizar. O mundo está entrando dentro do seu coração. Está tomando a sua memória. Está te fazendo sentir saudade de lugares por onde você já passeou. E tem ciladas do inimigo sendo armado para a sua vida. Mas nessa noite o Senhor está trazendo uma palavra de direcionamento para a sua igreja. E eu creio que você está se atentando para que você precisa firmar mais os seus pés. Porque você não vai ser puxado de novo para esse mar. Amém? Relacionamento é a chave para resgatar pessoas. Traga as pessoas para o bote. Se organize. Convide amigos para jantar na sua casa. Tenha tempo para as pessoas que você deseja salvar. Sabe? Tem hora que a gente é tão invasivo. A gente nem oferece relacionamento para a pessoa. Chega para ela e fala assim: aqui, sua vida está ruim. Quer receber Jesus como Salvador? Fala: que negócio de Salvador é esse? De onde você está tirando isso? Você não tem nem relacionamento com a pessoa. Sabe? Quando você tem relacionamento, a sua vida fala. Porque você é uma carta viva. Você até pode achar que só algumas pessoas do Instagram são influencers. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todo mundo aqui é um influencer para alguém. Tem gente que anda com você, que conversa igualzinho você. E não igual a mim, que sou pastora. Tem gente que só tem o brinco de argolinha porque você comprou e ele achou bonito. Tem gente que anda vestido igualzinho você. Tem gente que fala e gesticula igual você. Porque você foi plantado na vida de alguém para ser um influencer do céu. Tem gente que, nem sei quem é pastora Ivre. Mas ele é apaixonado, encantado e admirado com a sua vida e com a sua postura. É por isso, meu querido, que você, através de relacionamento, é que vai salvar essa pessoa onde o Senhor te plantou. Porque você vai entender que essa operação resgate é poderosa e que o Senhor conta com você. Amém? Essa aqui, gente, meu coração ficou muito, muito tocado por essa palavra. Um dos princípios de salvamento numa operação resgate bem-sucedida é: use o bote para te proteger, mas também proteja o bote de objetos pontiagudos. O que é o bote, gente? A igreja. A igreja vai te proteger da correnteza, do vento forte, mas você também proteja o bote. Não caminhe sozinho. A igreja é proteção para você. Não lute contra a ideia de estar no corpo de Cristo. Essa foi uma das ideias mais destrutivas que enfraqueceu a muitos que ficaram pelo caminho. Proteja a igreja dos ataques, das fofocas, das divisões, dos partidarismos. Você protege a igreja, que é o bote. E a igreja te protege. E assim, nós vamos cumprir uma operação resgate muito bem sucedida. Eu quero convidar você para fazer um pacto hoje. Agora, acontece um negócio aí muito esquisito, agora tem o canal do YouTube de fofoca gospel. Eu quero fazer com você uma aliança nessa noite, para que você não deixe isso entrar na sua casa. Não seja você a audiência para aquilo que o inferno está tentando trazer para dentro da igreja. Você não tem que saber da fofoca da vida de líder cristão nenhum, nem de igreja nenhuma, porque nossa missão não é ferir, usar instrumentos cortantes para atacar o bote. Nós não queremos destruir, só tem alguém que quer destruir o bote. Quem é, gente? Quem é que quer destruir o bote? Aquele que quer que você naufrague. Porque sem o bote nós vamos afundar. A nossa salvação está no bote.
A nossa salvação é Jesus, mas Jesus atua nesse mundo através da sua igreja. E sempre foi assim, desde os primórdios. Através da igreja que ele alicerçou, do grupo de discípulos que ele estabeleceu. E eu quero te dizer, quando você protege o bote, você está protegendo a si mesmo. Não pactue com essa destruição que Satanás tem tentado criar para destruir a igreja do Senhor. A igreja te protege e você protege a igreja. Outro princípio para a gente encerrar. Distribua o peso. Distribua o peso no bote. Assim, você melhora a estabilidade. No barco, essa é uma estratégia básica. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na igreja também. Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe, tudo que a gente precisa algumas vezes é alguém para a gente equilibrar ali no bote. Tudo que a gente precisa é de alguém oferecer assim: carrega meu fardo um pouquinho para mim, está tão pesado. Deixa eu pôr minha cabeça no seu ombro. E é por isso que nós somos uma igreja em célula. Porque eu não consigo carregar o fardo, carregar de 300 pessoas. Eu não consigo atender todos vocês individualmente, nem o pastor dessa igreja. Mas você tem um líder que pode sentar com você, te ouvir, tomar um café. E quantas vezes a gente sai de um cafezinho com o líder de célula, gente? A gente sai parecendo que ficou uma tonelada lá, não é? Se for bolo de cenoura, então, aí a gente sai assim, né, gente? Cobertura de chocolate. A gente sai, para mim, bro de fubá, por favor. Mas a gente sai assim, né? Leve, pesado por um lado, umas calorias a mais, né? Mas a gente sai leve, o poder da comunhão, é o poder de compartilhar. Deixa eu te dizer uma coisa. Não fica carregando os seus fardos sozinhos, não. A Bíblia diz que quando a gente compartilha os nossos fardos, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Então, é claro, você não vai sair falando sua vida para qualquer pessoa, mas nós somos uma igreja ética também, que sabemos guardar os segredos e aquilo que nos é compartilhado, amém? Nós podemos ser pessoas éticas e confiáveis para quem as pessoas vão abrir o coração. Então, sabe, compartilhe. Isso gera estabilidade. Isso nos ajuda a funcionar melhor. Em Atos 4:12 está escrito assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E em João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A igreja é resposta para o mundo. O bote salva vidas por meio dela, que é a transformação que vai acontecer na vida das pessoas que perecem. E eu quero dizer uma coisa: a igreja é você. Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: a igreja sou eu. Eu sou a resposta. Diga com mais coragem. Eu sou a resposta que o mundo precisa. Deixa eu te dizer, bote no barco não serve para nada. É mero enfeite. Mero enfeite. Já viu aqueles navios de cruzeiro lindos com aqueles botes laranja? O bote não serve para nada. Até o dia do naufrágio. Você foi projetado. Sabe, os tempos estão horríveis. E isso também dá uma adrenalina na gente. Os tempos, nunca os dias estiveram tão maus. Nunca o cenário esteve tão ruim. E deixa eu te dizer uma coisa. Isso dá uma adrenalina na gente quando a gente sabe qual é o nosso propósito. Porque você foi projetado para esse dia. Bote no barco não serve para nada. O bote é para o dia do naufrágio. Fique de pé. Diga para o seu irmão assim: está chegando nosso tempo. Está chegando o nosso dia de vivermos essa operação poderosa de resgate. Eu quero chamar o pastor aqui.
Você foi Aleluia. escolhido, preparado para esse tempo. Aleluia. Feche seus olhos. Coloca uma canção aí pra gente, Feche seus por favor. olhos. O Senhor, Ele quer que você esteja comprometido com esse resgate. Tantas pessoas precisando ser resgatadas, sofrendo, infelizes, muitas sem nenhuma esperança de vida. As pessoas estão desistindo de viver. Paulo, ele diz que em um momento da caminhada, ele disse, nós perdemos a esperança. Ou seja, eu só tenho certeza da morte. Tem muita gente assim. A única certeza que ela tem é que ela não vai sair dessa situação. A única certeza que ela tem é que realmente ela vai morrer de amargura, de infelicidade. Vai morrer destruída. Mas o Senhor quer te colocar nesse projeto de resgatar o outro. E quando essa pessoa que tinha certeza da morte for testemunhar sobre a vida, ela vai falar quem foi o resgatador. Foi o Jefferson, lá na academia. Eu estava lá vazia, e ele falou uma palavra que mudou a minha história. Foi o Marcos. Foi o Diogo, foi o Pedro. Eles vão testemunhar, dizendo que você foi o resgatador. Você foi aquela pessoa que trouxe fôlego de vida quando eles estavam morrendo, afogados no mar da vida. É o seu chamado. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Se comprometa com isto. Tire os olhos de você. Pare de pensar só no seu problema, porque isso é egoísmo. Existe vida para além de você. Existe outra vida sem ser a sua. Deixa eu te falar. Quando você faz para Deus, Deus faz para você. Você fica tão envolvido só com você mesmo que você não consegue fazer para o Senhor. E aí Deus não pode fazer para você. Deus não pode fazer para você. Então eu quero que você ore agora, se comprometendo, dizendo, Deus, eu me comprometo em ser um resgatador. Eu quero ser uma resgatadora. Eu quero que famílias inteiras sejam resgatadas através de mim. Que empresários, que políticos sejam resgatados através de mim. Que drogados, que todo tipo de gente seja resgatada através da minha vida. Deixa eu te falar, você como igreja é a esperança do mundo. Muita gente não conhece Jesus, mas conhece você. Muita gente não conhece Jesus, mas conhece você. Você é a esperança dela. Você carrega algo. Você carrega salvação. Você carrega colete. Você carrega graça. Xanassou que anamai, eu sei. Você carrega graça. E através de você, a vida das pessoas vai ser mudada. Através de você, a história das pessoas será mudada. Eu te abençoo. Eu te abençoo. As pessoas vão falar seu nome. As pessoas vão soprar o seu nome. Porque você é um resgatador.
porque você é um instrumento de Deus, e os púlpitos ouvirão testemunhos com o seu nome, dizendo: foi ele me estendeu a mão, ela me deu colo, me deu um ombro, me deu uma palavra. A unção de resgatar está sobre você. A unção de resgate está sobre você. O Senhor coloca essas pessoas que estão à beira do abismo, que estão indo para as profundezas, perdendo o fôlego. O Senhor coloca na sua mão agora mesmo. O Senhor te equipa agora mesmo para estender as mãos. O Senhor te dá firmeza agora mesmo para estender as mãos, para que pessoas sejam alcançadas, para que a história delas seja mudada através de você. Recanamache. Tem algum resgatador aí? Tem algum resgatador aí? Oh, que o Senhor te dê experiência essa semana de resgate. Um ano de resgate, de colheita. Aleluia. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo o teu coração. Eu te declaro firme. Eu te declaro cheio o bastante para transbordar sobre outros. Sobre adolescentes, sobre jovens, sobre crianças, sobre homens, sobre mulheres, sobre empresas, sobre empresários. No nome de Jesus! Dê um aplauso a Ele. Aleluia!